Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos de 31 a 46. Vocês, pobres, são um sinal, uma imagem, um mistério, um sacramento, uma imagem sagrada de Jesus, um reflexo da sua face humana e divina. Paulo VI aos camponeses de Bogotá, em 23 de agosto de 1968. Nada melhor para nos introduzir no maravilhoso e claríssimo trecho de hoje do que citar essas palavras do Papa Paulo VI, que sintetizam toda a sensibilidade do Concílio Vaticano II. Nós amamos vocês. Como pastores, isto é, associados à sua miséria, responsáveis pelo seu pastoreio. Nós os amamos com um afeto preferencial e conosco os ama. Lembrem bem, lembrem sempre a Santa Igreja Católica. Manifestemos hoje, de todo o coração, o nosso amor a esse Jesus escondido no pobre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer.
e estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje, irmãos, é uma das colunas fundamentais da nossa alma. Jesus se identifica com o pobre. Jesus diz que Ele é todos os pobres desse mundo. É um mistério imenso o que Jesus fala com clareza, repetindo infinitas vezes: tudo o que fizestes ao mais pequenino é a mim que o fizestes. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava doente. O evangelista São Mateus expressa esse mistério com uma clareza e firmeza imensas. Jesus não acabou de sofrer. Ele padece no pobre, ele continua sofrendo no pobre. O sofrimento do pobre é o sofrimento do próprio Jesus. O pobre contém Jesus. O pobre é um verdadeiro sacramento. São fortes e claras as palavras do grande Papa Paulo VI, que refletem perfeitamente o Concílio Vaticano II. Vale a pena retomar e meditar estas palavras do Papa aos pobres camponeses de Bogotá, pouco depois que o concílio tinha acabado, para entender que esse amor preferencial para com os pobres é de toda a Igreja. Viemos aqui em Bogotá para honrar Jesus no seu mistério eucarístico e estamos cheios de alegria que nos deu a oportunidade de fazer isso vindo no meio de vocês para celebrar a presença do Senhor entre nós, no meio da sua Igreja e do mundo. Vocês, pobres camponeses de Bogotá, são um sinal, uma imagem. Vocês são um mistério da presença de Cristo. O sacramento da Eucaristia nos oferece a sua presença escondida, viva e real. Mas vocês também são um sacramento, isto é, uma imagem sagrada do Senhor no nosso meio, como que um reflexo representativo, mas não escondido, da sua face humana e divina. Lembramos o que disse há um tempo atrás um grande e sábio bispo, Bossuet, sobre a eminente dignidade dos pobres. E toda a tradição da Igreja reconhece nos pobres o sacramento de Cristo. Claro, não idêntico à realidade da Eucaristia, mas em perfeita correspondência analógica e mística com ela. Não foi o próprio Jesus que o disse em uma solene página do Evangelho, onde ele proclama que todo homem sofredor, todo faminto, todo enfermo, todo lascado, todo necessitado de compaixão e de ajuda é ele, como se ele próprio fosse aquele infeliz. Vocês, filhos muito queridos, são Cristo para nós, e nós, que temos a maravilhosa sorte de ser o vigário de Cristo no seu magistério da verdade por ele revelada e no seu ministério pastoral na inteira Igreja Católica, nós fazemos reverência diante de vocês e queremos vislumbrar Cristo em vocês, quase que redivivo e sofredor. Não viemos para receber suas filiais e agradáveis comoventes aclamações, mas viemos para honrar Cristo em vocês, para nos inclinar, por isso, diante de vocês. Nós os amamos. Nós os amamos com uma afeição preferencial, e conosco os ama, lembrem sempre, toda a Santa Igreja Católica.
Estas são as palavras do Papa Paulo VI depois do Concílio Vaticano II. Hoje, nós, como a Missão Belém, nos sentimos chamados a isso. Estamos conscientes que recebemos um dom e um chamado de Deus. Deus colocou em nós uma autêntica paixão pelos pobres sofredores, pelos últimos, pelos lascados. Deus fez de nós um imã que se sente atraído quando aparece à nossa frente um necessitado. Esse é um dom e uma missão. Um dom é um dever. Um dom é um compromisso que exige. Assim está escrito nos nossos estatutos. Nenhuma maravilha, portanto, se a caminhada do Evangelho de Mateus se coroa com o famoso juízo final, esse trecho que acabamos de ler. É como a carta magna de quem se deixa apaixonar pela paixão de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Cada vez que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Neste momento, a paixão de Deus se transforma em loucura de amor. O próprio Deus, o Rei, se identifica com cada pobre deste mundo. Ele se torna o mendigo, o faminto, o nu. Quase consagra os miseráveis, como consagra a Eucaristia. Repete de outra forma aquelas palavras criadoras: este é o meu corpo. O pobre, nossa segunda Eucaristia. Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, os estropiados, tudo que não presta, são para nós o sacrário que guarda Jesus. O sacrário que guarda Jesus. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus acontecendo. Eles são um memorial vivente e contínuo, diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando e agindo, amando e imolando-nos por eles. Para aqueles que são chamados a Belém, descer em qualquer porão infernal deste mundo, seja um imundo mocó, um entupido e revoltado cárcere, uma rua de travestis e prostitutas, é como entrar numa capela. Ficar com os miseráveis é como ficar com o nosso amado Jesus. É entrar na gruta de Belém enquanto Jesus está nascendo. Irmãos, depois destas reflexões, vamos ler novamente o trecho de hoje para entender bem o que Jesus quer nos dizer. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros,
assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Vamos agora parar para escolher o propósito desse dia, o propósito que vai nos guiar para concretizar este Evangelho. Agora, irmãos, podemos pensar: como vou colocar em prática essa palavra de hoje? Como vou colocar em prática o propósito que acabei de escolher? Vamos agora fechar este momento de oração com o canto que vem aqui nesta gravação. Paz e alegria a todos. O pobre, nossa segunda Eucaristia. Paz e alegria a todos. Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar, Senhor. A fome dói menos que a
silêncio. A fome dói menos que a solidão, e o desprezo transpassa o coração. Não possuem beleza capaz de atrair o curioso olhar. Na cruz da calçada, ó Filho de Deus, quem te reconhecerá. Se tu dizes que está no porvir, eu irei te buscar. Teu amor me inquieta, abrasa e arrasta, me queima e inflama, transpassa minha alma. Se tu dizes que está no porvir, eu irei te buscar. Teu amor me inquieta, abrasa e arrasta, queima e inflama, transpassa minha alma. Lágrimas que secam ao vento, gritos que soam no silêncio. A fome dói menos que a solidão, e o desprezo transpassa o coração. Lágrimas que secam ao vento, gritos que soam no silêncio. A fome dói menos que a solidão, e o desprezo transpassa o coração. Não possuem beleza capaz de atrair o curioso olhar. Na cruz da calçada, ó Filho de Deus, quem te reconhecerá. Se tu dizes que estás no porvir, eu irei te buscar. Teu amor